Nessa videoaula, eu irei falar sobre os contratos de agência e distribuição. Esses institutos são abordados no capítulo 12 do nosso Código Civil, mais especificamente do artigo 710 ao artigo 721. Mas não foi sempre assim. A nomenclatura contratos de agência e distribuição é uma novidade do Código Civil de 2002. Antes, ele era conhecido como contrato de representação comercial, que a gente encontrava no artigo 1º da Lei 8.420, de 8 de maio de 1992. Esse é o conceito do antigo contrato de representação comercial. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou pessoa física sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. E assim ficou o conceito no Código Civil de 2002, já como contratos de agência e distribuição. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Há uma grande discussão quanto à unidade ou distinção dos conceitos de contrato de agência e contrato de distribuição. Eles estão no mesmo capítulo do Código Civil, mas é possível afirmar que, apesar de o legislador nos passar a impressão de serem sinônimos, esses contratos são contratos diferentes. No contrato de agência, o agente que não tem vínculo de subordinação, sem deter a coisa que comercializa, realiza negócios em determinada área para receber uma remuneração fixa ou percentual. Enquanto no contrato de distribuição, o distribuidor também empreende negócios à conta e no interesse de terceiro, mas já tem à sua disposição a coisa negociada. Esse é o ponto principal na diferença desses contratos. Enquanto um não detém a coisa que comercializa, o outro detém a coisa que está comercializando. É importante lembrar também que no contrato de agência, o agente promove a celebração do negócio entre o proponente e o consumidor, enquanto na distribuição é o próprio distribuidor quem vende o produto, que já se encontra em sua posse. Quanto às características, podemos dizer que ambos são consensuais, por se formarem pelo acordo de vontades, bilaterais, por gerarem obrigações para os dois contratantes, onerosos, porque ambos obtêm proveito com o sacrifício correspondente, comutativos, por terem prestações certas e determinadas, nominados, por serem regulamentados pela lei, intuito personae, por não poder haver substituição dos sujeitos, de duração, por se cumprirem por atos reiterados, e informais, por necessitar apenas do consentimento para sua formação. Em relação aos direitos e às obrigações das partes, nós os encontramos nos artigos 711 ao artigo 719 do capítulo que estamos comentando. No artigo 711 temos: salvo ajuste, o proponente não pode constituir ao mesmo tempo mais de um agente na mesma zona com idêntica incumbência. Nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. Ou seja, um proponente não pode contratar mais de um agente para a mesma área e nenhum agente pode trabalhar para mais de um proponente nessa mesma área. No artigo 712, temos: o agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda a diligência, atendendo-se às instruções recebidas do proponente. Ou seja, ele deve atender ao que o proponente quer com toda a atenção possível. No artigo 713, nós temos: salvo a estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor. No artigo 714, temos:
Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Ou seja, se determinado produto que determinado agente ou distribuidor está responsável for vendido dentro da sua zona, mesmo que não tenha sido ele quem efetuou a venda, ele pode receber por isso. O artigo 715 traz: o agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato. O artigo 716 diz que a remuneração será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente. Ou seja, se o agente não teve culpa, mas quem teve culpa foi o proponente, ele deve receber a remuneração. O artigo 717 diz: ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. O artigo 718 traz que, se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Finalizando os direitos do agente, o artigo 719 traz que, se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros no caso de sua morte. O artigo 720 é o artigo que trata da extinção do contrato. Nele temos: se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Pablo Stosur diz em sua obra que os contratos de agência e distribuição admitem todas as formas de dissolução do contrato: resilição, resolução e rescisão.